Eu quero cumprimentar aqueles que estão nos assistindo nas suas casas. Que Deus abençoe muito a sua vida. Você que está nos assistindo pelo Facebook. Hoje é Facebook, né, o Tiagão? Aí durante a semana... E aí durante a semana vai para o YouTube. Que dia que você está colocando no YouTube? Na segunda-feira você já coloca, né? Então, se você quiser compartilhar no canal da igreja, a igreja tem um canal no YouTube, né? É IPI Cavalari. E aí você pode compartilhar o vídeo, ele já vai estar editado, né? Vai estar bem editadinho, já mais curto. Aí você pode compartilhar a mensagem no YouTube, tá bom? Tem gente que tem dificuldade de acessar o Facebook, então tem a possibilidade de acessar o YouTube. Eu vou ler alguns versos do capítulo 4 de Daniel. Eu convido você para abrir a sua Bíblia. Capítulo 4. A gente vai ler a partir do verso 19. Diz assim: Então, Daniel ficou estarrecido por algum tempo e os seus pensamentos o deixaram aterrorizado. Então o rei disse: Beltesazar, não deixe que o sonho ou a sua interpretação o assuste. Beltesazar, conhecido também como Daniel, deixa eu só me ajeitar aqui, que está voando. Beltesazar respondeu: Meu senhor, quem dera o sonho só se aplicasse aos teus inimigos e o significado somente aos teus adversários. A árvore que viste, que cresceu e ficou enorme, cuja copa encostava no céu, visível em toda a terra, com belas folhas e muitos frutos, na qual havia alimentos para todos, abrigo para os animais do campo e morada para as aves dos céus, nos seus galhos, essa árvore, ó rei, és tu. Tu te tornaste grande e poderoso, pois a tua grandeza cresceu até alcançar o céu, e o teu domínio se estendeu até os confins da terra. E tu, ó rei, viste também um sentinela, o anjo que descia do céu e dizia: derrubem a árvore e destruam-na, mas deixem o toco e as suas raízes presos com ferro e bronze. Fique ele no chão, em meio à relva do campo. Ele será molhado como com o orvalho do céu e viverá com os animais selvagens até que se passem 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto que o Altíssimo emitiu contra o rei meu senhor. Tu serás expulso do meio dos homens e viverá com os animais selvagens. Comerás capim com os bois e te molharás com o orvalho do céu. Passarão 7 tempos até que admitas que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. A ordem para deixar o toco da árvore com as raízes significa que o teu reino te será devolvido quando reconheceres que os céus dominam. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho, renuncia os teus pecados e a tua maldade, pratica a justiça e tem compaixão dos necessitados. Talvez então continues a viver em paz. Mais uma história de Daniel. Mais um momento difícil na vida de Daniel. E quando eu olho para a vida de Daniel, a pergunta que me vem à mente é como, diante de tantas mudanças, a gente deve permanecer com a fé e com uma vida inabalável diante de Deus. Porque o Daniel é essa referência de pessoa. Diante de tantas mudanças que aconteciam no mundo, esse homem se tornava sempre relevante diante dessas mudanças. E você sabe que o mundo está mudando. Nós estamos vivendo mudanças nesse mundo. E essas mudanças acontecem muito rápido. E uma das sensações que a gente percebe é a mudança em relação à nossa percepção do tempo, que parece que está se tornando cada vez mais escasso. É essa sensação que a gente carrega, que o mundo está mudando muito rápido e a gente tem que se adaptar rapidamente, porque o tempo passa voando. As coisas estão acontecendo cada vez mais rápidas. E ainda com essa pandemia, mais rápido ainda.
Por quê? Porque os empresários eles têm que se adaptar mais rapidamente. Os professores têm que se adaptar mais rapidamente. A igreja precisa se adaptar rapidamente. Tanto as rurais como as urbanas. As famílias têm que se readaptar rapidamente. Aliás, assim, muitas famílias estão tendo que se readaptar com todo mundo em casa. Por quê? Porque não é um negócio simples. Você ter todo mundo dentro da sua casa quase que permanentemente. Tudo muda, tudo é estranho. As atualizações elas são constantes. Você está preocupado se você está preparado para essas mudanças ou não. É uma preocupação natural. A gente fica se perguntando, nós estamos preparados para elas ou não? E essas mudanças elas vão acontecer independente de você querer ou não. E aí a gente começa a se deparar com uma sensação de urgência. Eu preciso mudar o mais rápido possível. Eu preciso acompanhar as mudanças do meu tempo. É muito interessante porque assim, todas as igrejas, elas estão tendo que se readaptar para fazer os cultos via internet. Pouquíssimas igrejas faziam isso. Hoje muitas igrejas têm que fazer isso. A gente está se readaptando aqui, fazendo culto nos carros. Por quê? Porque diante da demanda, e essa demanda muda a cada instante, a gente vai se readaptando. E tudo acontece de uma maneira muito rápida, a velocidade nos rouba muitas coisas enquanto o tempo passa. A gente fica dizendo, vai com calma, espera um pouquinho. Não dá para fazer tudo com pressa. Mas é interessante porque às vezes parece que a vida exige de nós pressa. E a gente não está preparado para as mudanças que estão diante de nós. E aí o que eu faço? E o que Daniel me ensina? Daniel ensina que nós precisamos de sabedoria para lidar com isso tudo. Eu preciso ter sabedoria para lidar com essas mudanças que elas podem gerar em mim um colapso interno ou podem se tornar uma grande bênção. Mas para decidir qual vai ser o resultado, eu preciso de sabedoria. Para decidir como que eu vou reagir num tempo que muda tão rapidamente, numa sociedade que ela tem mudanças tão drásticas e tão rápidas, eu preciso de sabedoria. Quando a gente olha para a vida de Daniel, qual que é o contexto do texto que a gente leu? Preste atenção muito nesse contexto. Esse contexto é muito forte. Esse texto é muito forte. Porque Nabucodonosor ele tem um novo sonho. Lembra que Nabucodonosor tinha tido um sonho esses tempos atrás, que a gente citou já alguns cultos atrás? Ele teve um sonho nos capítulos anteriores. E aí ele pediu para que as pessoas interpretassem sem nem que ele contasse qual sonho era esse. Passado um tempo, Nabucodonosor teve um outro sonho. O sonho que nós lemos aqui. E agora, Nabucodonosor ele faz diferente. Ele chama todos os sábios do seu reino e ele conta o sonho para que alguém interprete qual que é o sonho. E quando as pessoas ouvem o sonho de Nabucodonosor, ninguém sabe o que fazer com esse sonho, ninguém sabe qual que é a interpretação desse sonho. Até que chega Daniel. E quando Daniel entra na presença de Nabucodonosor, Nabucodonosor olha para Daniel e diz assim, Daniel, eu sei que você tem em você a sabedoria e o conhecimento dos deuses. Eu sei que o Espírito dos deuses habita em você, porque você não é um ser humano qualquer. E você vai ver várias vezes Nabucodonosor expressando isso para Daniel. O Espírito dos deuses, há um Espírito, uma divindade agindo em você. Porque aquilo que você é capaz de fazer não é comum. Então eu preciso que você interprete esse novo sonho. E Daniel interpreta. E Daniel procura o rei. Para dizer assim, olha Nabucodonosor, esse sonho significa o seguinte. Nabucodonosor ele vê uma árvore muito grande, frondosa, uma árvore gigante, onde essa árvore que recebe aves, que recebe todo tipo de animal, e os animais se escondem nessa árvore, e há vida nessa árvore. Essa árvore é grande, ela é bonita, ela é enorme. Chama a atenção de todo mundo. Só que de repente uma ordem vem do céu e desce um anjo e o anjo manda que essa árvore seja arrancada. Mas não seja arrancada totalmente, que fique pelo menos as raízes, que fique ali o toco dessa árvore. E Daniel, quando ele recebe a interpretação desse sonho, Daniel fica meio sem jeito, porque Daniel, ele fica olhando para o rei, ele está angustiado por causa da interpretação, e o rei percebe que ele está angustiado.
E o rei vai dizer assim: Daniel, não fica preocupado nem com o sonho e nem com a interpretação dele. Se você sabe qual que é a interpretação, fala logo. Está tudo certo. E aí Daniel diz ao rei: a interpretação desse sonho é o seguinte: você foi altivo, orgulhoso, vaidoso. Você achou que você era maior do que você realmente é. Você olhou para o tamanho do seu reino. Essa árvore é enorme e essa árvore representa você, porque você tem um grande reino. Você se tornou alguém vistoso diante de todas as pessoas. Só que o que você não percebeu é que você não é tudo isso que você acha que você é. Porque por mais que a gente conquiste coisas nesse mundo, por mais que a gente tenha sucesso, por mais que a gente conquiste espaço, por mais que as pessoas olhem para a gente e passem a nos admirar, eu vou dizer uma coisa para você: toda a honra e toda a glória devem ser dadas somente a Deus. Se você conquistou grandes coisas na sua vida, se você conquistou grandes espaços na sua vida, se você conquistou tudo aquilo que você queria, mesmo que não sejam grandes coisas aos olhos do mundo, eu quero dizer para você: fique feliz, mas tenha consciência de que foi Deus quem deu. Porque o problema de Nabucodonosor é que ele achava que ele tinha um poder fenomenal. E quem conhece a história, e quem já leu as histórias de Daniel, você sabe que Nabucodonosor, em alguns momentos, ele pede para ser, ele exige que o povo adore. Ele exige que o povo o engrandeça. Porque essa é uma tentação do coração do homem, de sermos engrandecidos pelo outro. A gente fica chateado se o outro não reconhece a gente. A gente fica chateado se o outro não elogia a gente. A gente fica chateado se o outro não fala bem da gente. Porque no fundo, a gente quer ser visto. No fundo, a gente ama elogio. Por mais que às vezes a gente nem saiba lidar com elogio, a gente gosta de receber elogio. Está lá a pessoa que ajudou aqui a montar todas as coisas, aí quando vai embora fala assim: ai, ninguém nem elogiou. Já pensou? Que chato. A gente fica assim: ah, ninguém falou de mim. Às vezes o pastor olhou para todo mundo, citou todo mundo, fica assim: ah, o pastor não me citou aqui. Né? Estou chateado. Hashtag chateado, né? Estou chateado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes a gente fica tão preocupado em receber as grandezas e receber os elogios pelas coisas que a gente fez ou não fez. Na Bíblia, Deus, Ele perdoa muitos pecados, mas a Bíblia fala sobre alguns pecados que incomodam, e muito. E um deles, por exemplo, que diz no Antigo Testamento, são os olhos altivos. É gente que olha de cima para baixo. O que é um olho altivo? É a pessoa que olha de cima para baixo, que olha por cima. Que ela se coloca no nível acima das outras. A Bíblia, ela vai nos dar várias diretrizes de que Deus, ele resiste aos soberbos, por exemplo, que é um texto bíblico. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A Bíblia diz que o orgulho precede a ruína. A Bíblia diz que Deus conhece o humilde, mas o orgulhoso, Deus vê de longe. Deus não quer proximidade com gente orgulhosa. A Bíblia diz que Deus abomina os olhos altivos. A Bíblia diz. Isso não são palavras minhas, isso são palavras da própria palavra de Deus. Ela diz: Deus resiste aos orgulhosos, o orgulho precede a ruína. Deus conhece o humilde, mas os orgulhosos vê de longe. Deus abomina os olhos altivos. Deus, e tem tantos outros versículos que falam sobre isso na Bíblia. Por que Deus fala tanto sobre isso? Porque Deus sabe que essa é a tendência do coração humano, se tornar um coração orgulhoso, altivo, soberbo, vaidoso. E é isso que aconteceu com Nabucodonosor. E aí você sabe, assim como eu, que gente soberba não é fácil viver próximo. É duro viver perto de gente orgulhosa. Não é verdade? É difícil ficar perto de gente orgulhosa. Porque a pessoa orgulhosa, ela está sempre querendo se impor sobre as demais.
E eu vou dizer uma coisa para você, quando queremos ser o que nós não somos, nós perdemos os limites. E Deus acaba nos mostrando que há limites, porque Deus vai dizer para Nabucodonosor, olha, a interpretação do sonho é essa, olha, essa árvore que é você, ela será cortada, e você vai perder toda a sensatez, e você vai comer o capim que os bois comem. Você vai comer junto com os animais do campo, você vai viver entre eles. Gente, presta atenção. Você acha que para Daniel era fácil dizer isso para o rei? Por isso que Daniel estava incomodado. Para chegar para o grande rei do maior império que existia e dizer, olha, Deus está dizendo para você que você vai comer capim. E que você vai viver como animal durante 7 anos. 7 anos você vai viver como um animal. É complicado, porque acontece isso. Depois, se você continuar lendo o texto, você vai ver que isso aconteceu. Ele viveu como bicho durante 7 anos, até ele reconhecer que Deus é Senhor. Enquanto ele não reconheceu que Deus é Senhor, ele não saiu daquela condição. E o tempo que Deus determinou foi o tempo que ele ficou ali, ajoelhado entre os animais, comendo a mesma comida que os animais. Nabucodonosor surtou. Um dia ele estava lá no palácio, ele teve um surto. Ele ficou louco, ele enlouqueceu. Ele não falava mais coisa com coisa. Ele foi para o campo e ele começou a comer a comida e andar junto com os animais. A Bíblia fala que as unhas dele ficaram enormes. A barba dele cresceu. Ele não se cuidava, ele não se higienizava. Ele virou um bicho. Por que eu estou falando tudo isso? Porque nesse momento Daniel ele entra em cena. E a gente vê em Daniel, para lidar com tudo isso, uma humildade de espírito. A gente vê em Daniel sabedoria. Porque enquanto Nabucodonosor era soberbo e autoritário, Daniel era sábio. Daniel sabia o que falar, o momento que falar, na hora que falar. E a pergunta que eu quero fazer para você nessa noite é como nós, cristãos, como nós, servos do Senhor, podemos permanecer relevantes num mundo que não para de mudar. Num mundo que nos apressa. Num mundo que exige que a gente fale o tempo todo. E aí eu aprendo com Daniel, busque a sabedoria. Porque, em primeiro lugar, gente sábia sabe se comunicar de maneira assertiva. Gente sábia sabe se comunicar de maneira assertiva. Perceba que pessoas sábias, antes de saírem falando, elas começam ouvindo. Pessoas tolas, elas falam e falam e falam. Pessoas sábias, elas ouvem. Pessoas tolas, elas estão preocupadas em emitir opinião. Pessoas tolas estão preocupadas em falar o que querem falar. As pessoas sábias, elas estão preocupadas em ouvir. Porque às vezes a gente fala. E a gente perde o senso da necessidade do falar. A gente fala o que não deve. Os mais antigos diziam que quem fala muito dá bom dia a cavalo. Acaba falando com quem não deve. A Bíblia diz, lá em Tiago, capítulo 1, verso 19, que é um texto que eu acho que todo cristão tem que ter decorado. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Esse texto ele tem que estar presente no nosso coração. A gente, antes de falar, a gente tem que estar pronto para ouvir. Muitas vezes a gente tem que desfalar o que nós falamos porque nós não apuramos as histórias. Muitas vezes a gente tem que desdizer porque o que a gente disse não era. Muitas vezes a gente tem que se desculpar porque a gente fala muito. A gente não espera o outro explicar o que aconteceu. A gente não espera as coisas se esclarecerem. A gente sai falando, a gente sai acusando, mas a gente nem sabe quem fez. Quando você é um líder e acontece um desentendimento, ou um policial, a gente tem aqui o nosso irmão Marcon, que foi policial. O que acontece muito na realidade da polícia? Acontece a tal da chamada desinteligência. O que é a desinteligência? É
confronto, um desentendimento entre duas partes. Alguém já disse que desinteligência é meio burrice, né? É quando a gente não fez certo. Desinteligência é o desentendimento entre as partes. E aí, o que acontece? O que o policial vai lá fazer? Ele vai lá para definir quem está certo ou está errado? Não. Primeira coisa que a polícia faz, ela ouve as partes. E aí ele decide como que ele vai levar esse caso. Se ele vai já levar para a delegacia, se ele vai tentar juntar os dois ali naquele primeiro momento e resolver o problema. Por quê? Porque não dá para chegar falando. Não dá para chegar acusando. Coisas certas, ditas na hora errada, não têm eficácia. Até que você esteja falando, não, o que eu estou falando é certo, tudo bem, mas a hora é certa. O momento é certo. Daniel, quando o rei procura Daniel, e quando você lê o capítulo 4, e o Daniel chega diante do rei Nabucodonosor, você vai perceber que a primeira coisa que Daniel faz é escutar. Daniel escuta o rei. Daniel até já sabia qual que era toda a questão que estava em jogo na interpretação do sonho, mas Daniel ouve, e o rei fala, até que o rei percebe que Daniel está incomodado, e o rei diz a Daniel, Daniel, por favor, fala o que está acontecendo. Porque Daniel achava que não era nem o momento de falar o que ia acontecer. Mas quando o rei joga para ele a responsabilidade, diz, Daniel, pode falar, não tem problema, eu preciso saber o que vai acontecer. E aí Daniel olha para ele e fala assim, rei, essa história é sobre você. É sobre a sua altivez, é sobre a necessidade que você tem de ser humilde diante de Deus. E ainda dá tempo. Seja humilde, ó rei. Seja humilde. Eu acho que a gente precisa tomar cuidado com isso. Porque às vezes em casa a gente não deixa os nossos filhos falarem. Esses dias eu estava dando uma bronca no meu filho falou assim, pai, ele ficou me olhando, ele falou assim, eu posso falar alguma coisa? Aí eu parei, eu falei assim, pode falar, se defenda. E aí quando ele terminou de falar, eu falei, você está certo. Desculpa, falei muito. Eu já cheguei com tudo, falando, de repente eu falei assim, pai, eu posso? Ele ainda perguntou educadamente, pai, eu posso falar? Eu falei, tá, fala. Quando ele terminou, ele falou assim, poxa vida, você está com a razão, eu estou errado. Eu estou errado. Que vergonha. Já deu sabão nele e eu que estou errado. A única coisa que me tranquilizava é que ninguém ia dar o sabão em mim agora. Por mais que eu merecesse. Se eu não sou capaz de ouvir, o outro perderá a capacidade de me ouvir. Se eu não sou capaz de ouvir ninguém, as pessoas não vão querer mais me ouvir. Você quer ganhar o direito de ser ouvido? Então, em primeiro lugar, ouça. Sabe por que isso é importante, irmãos e irmãs? Porque Jesus, ele ouviu. Jesus ele começou o ministério com 30 anos, terminou o ministério com 33. Nesses 3 anos, ele ouviu. Mas ele ouviu. Mas Jesus falou, mas ele ouviu. Ele chegava nos lugares e ele ouvia. Ele ouvia aqueles que ninguém queria ouvir. Jesus, ele ouve as multidões. Jesus, ele ouve os pecadores. Jesus, ele ouve a prostituta. Jesus, ele ouve o ladrão. Jesus, ouve o paralítico. Jesus, ouve o leproso. Jesus, ouve o pai desesperado. Jesus, ouve a mãe de uma menina endemoniada. Jesus, ouve a mulher violentada. Jesus, ouve o coração entristecido. Jesus, ouve o coração desanimado. Jesus ouve o coração, Jesus acalma o coração, Jesus enche de esperança um coração. Não seja displicente nas suas orações, não seja arrogante nas suas ações, se arrependa do seu pecado e tenha consciência de que Jesus te ouve. Para de orar como se Jesus não estivesse te ouvindo. Às vezes a nossa oração ela se torna tão mecânica, ela se torna tão aquém, como se ninguém estivesse nos ouvindo. Jesus, ele nos ouve. Jesus, ele veio ao mundo para nos ouvir.
Jesus ele veio para esse mundo para dizer, olha, eu sou todo ouvidos, digam, clamem, se arrependam, falem o que vocês precisam falar. Um dia apresentam a Jesus uma mulher que adulterou. As pessoas apresentaram essa mulher a Jesus e falam, o que nós devemos fazer com ela? Jesus ficou olhando, escrevendo na areia. Aí o pessoal esperando Jesus responder. O pessoal esperando Jesus dar um discurso. E Jesus escrevendo na areia como se não fosse com ele. Daqui a pouco Jesus olha para aquelas pessoas e diz, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. O que vocês querem fazer? E as pessoas começaram a abandonar aquele local, começaram a largar as pedras e ir embora. De repente Jesus olha para aquela mulher e fala assim, alguém te condenou? E ele ouve a resposta dela, e ela diz, não, ninguém me condenou. Ele fala, eu também não te condeno, vai, não peques mais. Um dia Jesus ele chega num tanque, e na beira daquele tanque há vários doentes, esperando que o anjo venha agitar a água para que eles possam entrar, e o primeiro que entrasse naquele tanque receberia a cura, e de repente Jesus vê um homem e diz assim, você quer ser curado? Jesus faz uma pergunta, e Jesus ouve a resposta. E aquele homem diz, não tem quem me empurre no tanque, não tenho ninguém que me ajude, eu cheguei aqui e eu estou solitário, eu não tenho gente comigo. E Jesus olha e fala assim, então levanta-te, ser curado, vive uma nova vida. É isso. A gente perdeu a capacidade de ouvir. A Bíblia diz que Jesus ouvia a multidão. Jesus se compadecia por ela. A gente perdeu a capacidade de ouvir, os maridos perderam a capacidade de ouvir a esposa. As esposas perderam a capacidade de ouvir o marido. Os pais perderam a capacidade de ouvir os filhos, e os filhos perderam a capacidade de ouvirem os pais. E às vezes você diz, meu filho não me ouve, mas a pergunta que eu faço para você é, e você ouve ele? Você nunca parou para ouvi-lo? Ficou ali dando sabão nele a vida inteira. Ficou ali gritando, ficou ali reclamando, você nunca parou para ouvir. Porque por trás da reclamação dele há outras necessidades que não estão expressas. E a gente não se atenta a isso. A gente só quer expressar o nosso nervosismo, o nosso descontrole, mas há necessidades dos nossos filhos que a gente precisa aprender a sanar. E a gente não consegue identificar porque a gente não ouve. O desafio da palavra para você hoje é abra os seus ouvidos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Que Deus nos dê um ouvido abençoador. Alguém disse que Deus deu 2 ouvidos, que a gente tem que ouvir mais. Senão ele dava um só. Mas ele deu 2, colocou um em cada lado para você ouvir dos 2 ainda. Se tiver alguém ali, eu ouço. Se tiver alguém lá, eu ouço. Dizem que Deus deu 2 ouvidos para você ouvir mais e deu uma boca para você falar menos. Já pensou se Deus estivesse dando 2 bocas para a gente? Que loucura! Jesus, quem aguentava? Se com uma boca a gente já não para. Segundo lugar, Daniel me ensina que precisamos buscar uma sabedoria que nos leve a uma identificação no sentimento do outro. Uma compreensão. Daniel, ele teve o mesmo sentimento que o rei. Ele se abateu e se perturbou. Quando o rei conta o sonho, Daniel, ele recebe toda a dor do sonho para ele. Daniel, ele compreende a realidade do rei. Daniel sente aquilo que o rei viveria. E quando o rei aperta Daniel, Daniel fala assim, sabe o que é, rei? Isso aí está relacionado a você. E a dor é grande, é forte o problema. Eu preciso aprender com Daniel a me colocar no lugar do outro. A passar a sofrer com o problema do outro. Porque o sonho do rei era um motivo de sofrimento. E
E não é que assim, ó, presta atenção nisso, gente. Preste atenção nisso. Não é que a partir de agora eu vou pegar o sofrimento do outro para mim. Não, eu não estou falando sobre isso. Quem pega o sofrimento do outro para si, não vai suportar e vai viver em depressão. Porque assim, a sua dor e o seu sofrimento já é grande, não é? Já não é difícil só o seu? Agora você vai carregar o sofrimento de todo mundo? Não dá. Jesus já fez isso na cruz, ponto. Se alguém está carregando o sofrimento do outro, está errado. Ai, pastor, o que é? A pessoa está lá desesperada. O que é? Não, porque a minha irmã... Onde que mora sua irmã? Minha irmã mora lá nos Estados Unidos. Não, então calma aí, peraí. Vamos colocar tudo no lugar. Não sofra mais do que você precisa. Não carregue um sofrimento que não é seu. Mas, ao mesmo tempo, não deixe de sentir o que o outro está sentindo. Não deixe de se colocar no lugar do outro para entender a dor dele. Para entender, não para tomar a dor dele para si. Vocês entenderam? Essa é a diferença. Eu não estou aqui estimulando ninguém a tomar a dor do outro. O que eu estou estimulando é a você se colocar no lugar do outro para entender a realidade do outro. Porque é isso que Daniel faz. Daniel sabe que o problema é que o rei é orgulhoso e o rei precisa resolver esse problema. Porque Daniel fala para o rei, fala assim, rei, você precisa ser mais humilde. Ainda dá tempo de Deus reverter isso tudo. Rei, é possível que Deus venha reverter, mas o seu coração precisa mudar. Agora, a decisão de mudar ou não é do rei. O sofrimento é do rei. Mas a hora que Daniel recebe a interpretação do sonho, Daniel se coloca no lugar do rei e fala, é muito difícil isso. O rei precisa entender, o rei precisa mudar. Alguém já disse que enquanto você pode aliviar a dor de alguém, a vida não é em vão. E eu não tenho que tomar a dor dos outros, mas eu tenho que ser um instrumento para aliviar a dor dos outros. A Bíblia diz que Jesus ele se compadecia das multidões, porque Jesus enxergava as multidões como ovelhas sem pastor. Jesus olhava para as multidões e Jesus se compadecia. Jesus viu que a multidão estava faminta, Jesus pegou pães e multiplicou. Jesus viu que a multidão estava perdida, Jesus sentou todo mundo e ensinou. Jesus percebeu que o pessoal estava sem uma orientação, Jesus pastoreou. É sobre isso que a gente está falando. Sobre pessoas que buscam se colocar no lugar da outra para ajudar a outra a encontrar o seu caminho. Eu não estou dizendo que você tem que resolver o problema dos outros, porque o problema dos outros é dos outros. Mas o que eu estou dizendo é que você pode ser uma bênção, um canal direcionador para que a vida dos outros possa mudar. E é isso que Daniel me ensina. Rei, eu sei o que você está passando. E eu acho que você pode mudar. E você precisa decidir mudar. Depois que Jesus ressuscitou, Jesus aparece a Saulo na estrada de Damasco. Nesse momento, Jesus ele deixou Saulo saber como a perseguição que Saulo impunha aos cristãos o incomodava. Então Jesus aparece para Saulo, é uma luz que se manifesta no caminho de Damasco. Saulo fica cego por causa dessa luz, ele cai do cavalo e aí ele fica perguntando quem está aí. E aí Jesus responde, eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. Aí a pergunta que eu faço para você é, Paulo estava perseguindo Jesus, ele perseguiu os cristãos. Mas Jesus sabia que os cristãos estavam a seu serviço, e Jesus sente a dor do cristão. E Jesus aparece a Saulo e diz, Saulo, você está me perseguindo. A partir do momento que você persegue os meus filhos, você está me perseguindo. Eu sei a dor que eles estão passando, e você precisa mudar de vida. Pessoas sábias buscam a compreensão das palavras do outro, dos sentimentos do outro. Gente sem sabedoria, além de não ouvir, ainda diminui o sentimento do outro. Eu falo, não tem nada pior do que você chegar para alguém e falar assim, nossa, eu estou com uma dor no braço hoje. E isso não é nada, isso não é nada. Eu já tive dor no braço, na perna e engessei tudo. Aí você fala assim, nossa, eu acho que eu estou meio depressivo. Aí a pessoa fala, depressivo? Você não sabe o que é depressão. Eu que sei o que é depressão. Porque depressão, eu fiquei ali 50 dias na cama, depois... Olha, está caindo aqui. Depressão aqui, ó. A pessoa fica lá, ó.
Ela fica tentando contabilizar que o dela foi pior. Assim, é a pessoa sem sabedoria, porque ela tenta diminuir o sentimento do outro. A ideia aqui de Daniel é: se identifique com o sofrimento do outro. Se identifique, meu irmão, com o sofrimento do seu filho. Se identifique com o sofrimento da sua esposa. Se identifique com o sofrimento do seu marido. Entenda a dor do outro. Sabe, você está vendo seu marido está inquieto, ele está sofrendo, tem alguma coisa incomodando. Senta com ele, ouve o coração do seu marido. Você está sentindo que a sua esposa não está bem? Irmão, senta com ela e ouve ela em nome de Jesus. Você está percebendo que seu filho está afastando de você? Senta ele e ouve o que ele tem a te dizer. E se ele não quiser falar, só fica sentado com ele. A gente precisa ter mais empatia, solidariedade, humanidade. A gente precisa aprender a ouvir as pessoas que estão sofrendo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem gente que não consegue pisar fora de casa por causa de medo dessa doença. Medo de pegar um vírus. Aí não adianta falar assim: ai, que gente fresca. Não, não é gente fresca, é gente que sofre diferente de você. É por isso que a gente está vivendo esse momento no Brasil em que a gente tem time, parece torcida de futebol. Um torce para cá, o outro torce para lá. Tudo bem, não concordar, você tem suas razões para isso. Mas eu quero dizer para você que o outro tem as razões dele para entender do outro jeito. E a gente vai precisar compreender isso. Não estou dizendo que você precisa aceitar isso. Eu estou querendo que você compreenda que há momentos que deixa quieto. Vai gastar tempo e energia para quê, irmão? Vai gastar, jogar sua alegria fora por causa de nada. A gente precisa ser mais solidário, mais empático, mais humano. Eu fico vendo hoje, tem passeata para tudo, tem passeata contra isso, contra aquilo. Agora a gente está vivendo um momento em que há um movimento porque entendem que uma parte da população está sofrendo por causa da sua raça, por causa da sua pele. E isso mostra apenas uma coisa: a nossa falta de humanidade. A gente perdeu a condição de sermos empáticos um com o outro. De entender que às vezes a cor da pele do outro não é problema nenhum. De entender que às vezes um posicionamento político do outro não é problema nenhum, para que eu possa orar com ele e abençoá-lo. A Bíblia diz assim: ou da sua boca saem palavras de bênção ou de maldição, não pode ficar saindo os dois. Ah não, mas se aquele irmãozinho torcer para o Palmeiras é maldição. Apesar assim, torcer para o Palmeiras já é uma maldição em si, né? Mas não vem ao caso. Eu acho assim, o cara é corintiano, eu odeio ele. Eu gosto só de palmeirense. Pô, que bobagem. Ou seja, você não tem entendimento do que é a vida. Se a sua vida tem valor por causa de uma camisa de futebol que o outro usa, você que não tem valor. Você que não entendeu o valor da vida. E Daniel, ele vai olhar e falar assim: hey, eu sei que é difícil, mas esse sonho está relacionado a você. E você precisa mudar. Você precisa mudar. Terceiro lugar, sabedoria. Daniel nos mostra que nós precisamos de sabedoria na escolha das palavras. Porque Daniel escolhe o momento. Daniel, ele não chega para o rei e fala assim: olha, rei, sabe o que é? Você é essa árvore, vão cortar, você vai ser humilhado. Tá? Não. Daniel, ele ouve, ele pensa, ele busca o momento certo até que o rei abre a porta. Aí Daniel fala. Sabe quando você está naquela dúvida: será que eu falo ou que eu não falo? Será que eu apresento ou não apresento? Será que... Deixa eu dizer uma coisa para você: tudo tem o momento certo, a palavra certa e o ambiente adequado. É aquela história das 3 peneiras de Sócrates. Diz que um rapaz procurou Sócrates e disse assim: Sócrates, o filósofo Sócrates, eu preciso te contar algo sobre alguém. Sócrates ergueu o olho, ou os olhos, estava lendo um livro, olhou por cima do livro e perguntou: o que você vai me contar? Já passou pelas 3 peneiras? Aí o rapaz olha e fala: 3 peneiras? Não estou sabendo disso. Ele falou: tudo que você falar tem que passar por pelo menos 3 peneiras. E a primeira peneira é a verdade. O que você quer contar dos outros é um fato.
Caso tenha ouvido falar, a coisa deve morrer aqui mesmo. Você tem certeza que aconteceu ou você ouviu falar? Porque se você ouviu falar, morre aqui. Suponhamos que seja verdade. Então deve passar pela segunda peneira, a peneira da bondade. O que você vai contar é uma coisa boa, ajuda a construir ou destruir o caminho e a fama do próximo? Aquilo que você vai me contar abençoa as pessoas ou não? Se o que você vai me contar é verdade e é coisa boa, então tem que passar pela terceira peneira. E a terceira peneira é a necessidade. A pergunta é: convém contar? É necessário que você conte? Resolve alguma coisa se você contar? Ajuda a comunidade se você contar? Ajuda as pessoas se você contar? Melhora o planeta? Melhora a vida? Ah, melhora, então conta. Se não melhora, que morre aqui. Porque assim, você conhece aquela pessoa que fala assim: nossa, eu preciso te contar uma coisa, mas não posso. Pior pessoa que faz assim, né? Nossa, eu preciso muito te contar uma coisa, mas eu não posso. Aí você fala assim: então por que você está falando? Na realidade, a pessoa está louca para contar e ela vai contar. Quando ela faz isso, é que ela vai contar. Você não precisa nem ficar espremendo, ela vai contar. Ela só falou isso porque ela quer contar para você. E aí ela começa assim: ah, não, porque o fulano, aí você começa a olhar e fala assim: meu Deus, e daí? Eu não tenho nada com isso, eu nem conheço fulano. Por que eu estou recebendo esse monte de informação? Não faz bem para mim, eu não quero saber disso. Às vezes a gente fica atraindo o lixo dos outros para a nossa vida. Aí a gente vira fonte de fofoca. Porque a gente está falando a coisa errada na hora errada. Provérbios e Tiago, o livro de Tiago também fala muito sobre a sabedoria na palavra. Tiago capítulo 1, verso 26 diz assim: alguém está pensando que é religioso, se não souber controlar a língua, a sua religião não vale nada, e ele está enganando a si mesmo. Porque a vida com Deus começa pela boca, irmão. A vida com Deus começa por aqui, minha irmã. E a gente precisa usar a nossa boca para abençoar. A Bíblia diz assim, outro versículo que todos nós devemos ter de cor: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só aquela que for boa para edificação. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só aquela que for boa para edificação. Em nome de Jesus, controlemos os nossos lábios. A gente precisa usar mais a palavra para abençoar. Sabe o que é, rei? É o seguinte: o que você está fazendo está errado. Mas há uma possibilidade de você rever. Há uma possibilidade de você mudar. Se você não for abençoar a pessoa com quem você está jogando todo podre na mesa, então não fala nada. Mas se você quiser colocar, diga para ela: eu estou dizendo tudo isso, mas é para que a gente comece alguma coisa nova. Há um caminho novo, há uma percepção nova, há algo bom que você pode fazer, há mudanças que você pode realizar na sua vida, e essas mudanças serão bênção para você. Eu não quero agir de fofoqueiro, eu não quero só ficar jogando problema na mesa, eu quero abençoar e eu quero que a sua vida seja transformada. A gente precisa ter verdade e honestidade na orientação, porque, essa notícia de Daniel, talvez os outros magos até desconfiavam que era o sonho, mas não queriam falar nada. Porque assim, como é que eu vou chegar para o grande imperador, o rei Nabucodonosor, o rei do maior império, e dizer para ele: você vai comer capim com boi? É isso que o sonho está querendo dizer. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Às vezes, uma verdade dura, ela pode ser abençoadora e transformadora. A gente precisa parar com esse negócio de que eu só falo o que agrada. Eu só falo o que é politicamente correto. Não, eu falo o que é verdadeiro, o que abençoa e o que transforma. Tem um monte de gente fazendo tudo errado. E aí você fala assim: não, está tudo certo. Cada um faz o que está de acordo com o seu coração. Mentira, não está tudo certo. Esses dias eu vi um pastor conhecido no Brasil, num programa de televisão, e ele está dizendo assim: olha, gente, é o seguinte, vai chegar um dia em que todos nós iremos para o céu, e falando com o entrevistador que não crê em Deus. E ele falou para o entrevistador: um dia a gente vai estar lá no céu, todo mundo junto, e e eu acho que todo mundo vai. Eu fiquei olhando e falei: e a Bíblia nisso?
E a fé? E o justo que viverá pela fé? E Deus que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E não é mais o que nele crê, agora é todo mundo. E eu não quero ser exclusivista, eu quero ser verdadeiro, porque infelizmente aqueles que não creem não entrarão no reino. Para com esse negócio de, cada um segue segundo o coração, porque Deus entende. Deus não entende, Deus já deu a sua palavra e o que está escrito lá é verdade. Não adianta ficar passando a mão, não adianta ficar tentando inventar história. A verdade é uma só. Nós precisamos de Jesus para herdar a vida eterna. Sem Jesus não há entrada para a salvação, não há entrada para o reino eterno, não tem como mudar essa realidade. Nós precisamos vivenciar essa realidade. Provérbios 27:6 diz que leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porque quem ama não fica dando volta. Quem ama vai direto ao assunto. Eu quero convidar você a olhar para dentro de você. Será que eu tenho tido sabedoria para lidar com a vida? Será que eu tenho falado as coisas da forma certa, na realidade certa? Será que eu tenho sido leal àquilo que Deus quer que eu faça? Será que eu tenho falado corretamente, sido um instrumento de bênção? A Bíblia diz que se alguém tem falta de sabedoria, que peça a Deus, que a todos dá generosamente, com bondade. Porém, peça com fé e não duvidem de modo algum, pois quem duvida é como as ondas do mar que o vento leva de um lado para o outro. Peça a Deus que dê sabedoria nas suas palavras. Às vezes você vai ter que lidar com realidades difíceis. E no momento de realidade difícil, Daniel nos ensina que a verdade é fundamental. Daniel nos ensina que se colocar no lugar do outro é fundamental. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar pela sua vida. Peça a Deus que dê sabedoria na escolha das palavras. Peça a Deus que dê capacidade de se comunicar bem e se comunicar direito com as pessoas. De falar certo, na hora certa, no tempo certo. Pai, em nome de Jesus, abençoa as nossas vidas hoje. Pai, quanta luta nós temos sofrido dia após dia porque nós não temos sabedoria nas palavras. Quantos problemas a gente vai tentar resolver e a gente piora porque a gente não sabe se comunicar bem. Porque quantas coisas a gente deixa de trazer a verdade porque a gente só quer agradar o outro e a gente não fala o que deve ser dito. Pai, nós queremos pedir perdão como povo do Senhor hoje. Nós queremos pedir ao Senhor, porque reconhecemos, ó Deus, que muitas vezes nós não temos dito aquilo que deve ser dito. E muitas vezes nós estamos falando aquilo que não deve ser dito. Nós precisamos de sabedoria, nós precisamos ser mais assertivos. Nós precisamos do Teu Espírito em nós. Porque se o Seu Espírito não estiver em nós, a gente vai falar coisas vazias. Pai, nos usa. Pai, nos transforma. Pai, nos muda. A Tua palavra diz que aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus. E eu quero pedir hoje com os meus irmãos aqui, sabedoria do alto. Para que a gente saiba o tempo de falar. A forma de falar. O jeito de falar. E com quem falar. Que a gente aprenda a escutar. Às vezes, ó Deus, o problema está terrível na nossa casa. Ele está intensificado porque a gente não sabe escutar. E todas as vezes que alguém falar alguma coisa que a gente não gosta, a gente já vai para o embate. Pai, nos cala em nome de Jesus. A gente é orgulhoso, a gente é como o rei Nabucodonosor. A gente não pode ouvir palavra contrária. A gente não pode ver o que a gente não gosta, que a gente quer aniquilar. A gente é soberbo. A gente é altivo. Nos perdoa em nome de Jesus pela nossa altivez.
E dá-nos, ó Deus, um espírito humilde, dá-nos sabedoria nas palavras, dá-nos humildade nas atitudes em nome de Jesus. Nós precisamos de humildade, nós precisamos de sabedoria. E nós queremos reconhecer isso no Senhor hoje. Ajuda-nos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar mais uma vez? O pessoal do louvor está aí? Isso.